O ministro da mais alta corte do Brasil está prestes a responder perante o Tribunal Penal Internacional por um dos crimes mais graves previstos no direito internacional: crime contra a humanidade. O nome dele é Alexandre de Moraes, e a notícia que acaba de se confirmar tem potencial para sacudir os alicerces do Supremo Tribunal Federal exatamente no momento em que o país atravessa uma das semanas mais tensas do ano. A articulação já está em andamento há semanas, mas só agora os detalhes vieram à tona. No mês passado, o jornalista Oswaldo Eustáquio esteve pessoalmente na cidade de Haia, sede do Tribunal Penal Internacional, onde se reuniu com advogados da Holanda, da Espanha e da Bélgica. O objetivo era claro: reunir subsídios jurídicos e entender, ponto por ponto, os fundamentos necessários para levar à Corte Internacional acusações contra Alexandre de Moraes. Estamos falando do mesmo tribunal responsável por julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, atos de agressão entre nações e genocídio. Não é um tribunal qualquer e não é uma denúncia qualquer. Ao lado de Eustáquio está o advogado Fábio Pagnossi, que representa a ex-deputada Carla Zambelli. Juntos, eles pretendem protocolar formalmente a representação em Haia já em agosto. A dupla está, neste momento, reunindo casos concretos e buscando associações que endossem e subscrevam o documento, porque o Tribunal Penal Internacional simplesmente não aceita denúncias isoladas. É preciso um conjunto robusto de evidências e apoiadores institucionais para que o processo sequer seja admitido. Entre os casos que serão citados estão o da própria Carla Zambelli, o do próprio Oswaldo Eustáquio e o de Eduardo Tagliaferro. A tese central é dura, a de que Alexandre de Moraes teria cometido crimes contra a humanidade por meio de sua atuação sistemática contra um grupo político conservador brasileiro. Há ainda uma movimentação para que o Instituto Grito de Liberdade, que presta assistência aos presos ligados aos atos de 8 de janeiro, e uma associação de advogados conservadores, somem forças e assinem também essa denúncia internacional. E por trás de tudo isso, existe uma história pessoal que ajuda a entender a urgência da viagem à Haia. Carla Zambelli, até pouco tempo atrás, estava presa na Itália, aguardando o desfecho de um processo de extradição para o Brasil. Ela só foi solta no início de julho, depois que a justiça italiana decidiu que todo o processo deveria voltar à estaca zero. Foi justamente nesse contexto de fragilidade jurídica e pessoal que a articulação internacional contra Moraes ganhou força. Resta saber, será que um tribunal fora do Brasil vai mesmo aceitar julgar um ministro da Suprema Corte brasileira? E se aceitar, o que isso representa para a soberania das instituições nacionais? É o tipo de pergunta que divide opiniões e que dificilmente terá resposta simples. Enquanto essa tempestade se forma em torno do Supremo, outra crise, dessa vez muito mais próxima do Palácio do Planalto, ganha contornos de desespero. Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula, tem sua defesa em Polícia Federal investigando publicamente uma corrida contra o tempo. Os advogados dele intensificaram nos últimos dias a pressão para que a investigação que apura sua suposta ligação com um empresário conhecido como o Careca do INSS seja arquivada o quanto antes. E esse movimento não é aleatório. Ele acontece exatamente no momento em que a Polícia Federal concluiu o primeiro grande inquérito sobre as fraudes dentro do Instituto Nacional do Seguro Social, um esquema que resultou no indiciamento de 48 pessoas, entre elas, nomes ligados diretamente ao governo Lula. O inquérito já foi fechado, 48 pessoas foram indiciadas, e a apuração específica sobre o filho do presidente, segundo a própria corporação sinalizou, só deve avançar no ano que vem. Ainda assim, a defesa de Lulinha não quer esperar. Por que tanta pressa para encerrar algo que, segundo os próprios advogados, não tem absolutamente nenhum elemento capaz de incriminá-lo? O advogado Marco Aurélio Carvalho afirma publicamente que Lulinha não mantém vínculo nenhum com as irregularidades investigadas e critica abertamente a lentidão da Polícia Federal. No início deste mês, a defesa chegou a solicitar uma reunião direta com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, nomeado pelo próprio Lula, justamente para sustentar a ausência de justa causa no inquérito e reforçar o pedido de arquivamento. Esse encontro, até agora, não aconteceu, porque o diretor estava em viagem internacional. Mas a pergunta que fica no ar é inevitável. Se realmente não há nada a esconder, por que a urgência em arquivar antes mesmo de a apuração avançar?
Quem nunca se perguntou até onde vai a proteção que um sobrenome poderoso pode oferecer diante da lei? E, dependendo do que a investigação encontrar, o ministro André Mendonça pode, em tese, decretar até uma prisão. É esse cenário que parece estar por trás de tanta pressa. Enquanto o filho do presidente enfrenta esse cerco silencioso, o próprio Lula decidiu declarar guerra, em suas próprias palavras, contra um dos homens mais poderosos do planeta. Nesta sexta-feira, em pronunciamento realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro, o presidente brasileiro discursou em resposta direta ao tarifaço de 25% anunciado nesta semana pelo governo dos Estados Unidos sobre uma extensa lista de produtos exportados pelo Brasil. E a frase que ele usou não deixa margem para dúvidas sobre o tom que pretende adotar daqui para frente. O Brasil não tem interesse em guerra, nós somos da paz. Agora, a guerra que eu quero fazer com ele, o Donald Trump, é a guerra da verdade. Quero provar ao mundo quem está falando a verdade nessa guerra tarifária entre Brasil e Estados Unidos. E completou em tom quase de ultimato. Nessa guerra que ele mesmo anunciou, Trump vai precisar usar como arma apenas a palavra. Mais cedo, ainda no Rio de Janeiro, Lula havia condicionado qualquer manifestação pública mais dura a uma resposta prévia de Trump. Quando Trump falar, eu falarei, disse. E foi além. Contra o Brasil, ninguém ganha mentindo. É uma aposta arriscada, medir forças publicamente com o presidente dos Estados Unidos às vésperas de uma disputa comercial que já afeta diretamente exportadores brasileiros, pequenos produtores e famílias inteiras que dependem desse comércio para sobreviver. Enquanto os dois líderes trocam farpas e testam a paciência um do outro, quem sente o peso real da tarifa no bolso não é nem Lula nem Trump. Vale mesmo a pena transformar uma negociação comercial em um duelo de egos quando quem paga a conta está longe dos microfones e das câmeras? E é aqui que entra talvez o capítulo mais delicado de toda essa semana. A suspeita de que institutos de pesquisa estariam sendo usados para manipular a opinião pública em favor da permanência de Lula no poder. O caso específico envolve o Instituto Genial Quest, responsável por divulgar há poucos dias uma pesquisa colocando Lula com ampla vantagem, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. Só que, segundo revelou um levantamento que circulou nas redes sociais, no dia 4 de maio de 2026, a Genial Investimentos, plataforma financeira que patrocina, contrata e financia as pesquisas da Genial Quest, sofreu um bloqueio milionário de 6 milhões de reais em uma operação de combate à lavagem de dinheiro, ligada diretamente ao PCC, a mesma organização criminosa que o governo Lula chegou a defender internacionalmente, articulando para que ela não fosse classificada como organização terrorista pelos Estados Unidos. A coincidência, se é que é apenas coincidência, é no mínimo incômoda. Um instituto de pesquisa financiado por uma empresa sob suspeita de lavar dinheiro para uma facção criminosa divulga um levantamento extremamente favorável ao mesmo governo que defendeu essa facção. E os números da pesquisa reforçam a desconfiança. Enquanto outros 4 ou 5 institutos apontavam Lula e o senador Flávio Bolsonaro tecnicamente empatados, a Genial Quest deu 45% para Lula e apenas 37% para Flávio Bolsonaro, uma diferença de 8 pontos que destoa completamente de todo o resto do mercado de pesquisas. Relatos também mencionam que o valor total sob investigação dentro desse esquema teria chegado a cifras que somam centenas de milhões de reais, segundo comentários que circularam junto com a denúncia original. Não é a primeira vez que institutos de pesquisa brasileiros são acusados de distorcer a realidade eleitoral. Em 2022, já houve tentativa de investigação, quando o então ministro Anderson Torres tentou apurar o comportamento desses institutos, mas foi barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral, presidido à época por Alexandre de Moraes. Anderson Torres, aliás, está preso até hoje. E há quem lembre, com ironia amarga, que existem também motivos financeiros bilionários, explicando por que certos ministros seguem despachando diariamente sem qualquer constrangimento, enquanto pedem satisfação a todo mundo, menos a si mesmos. Se essa manipulação estiver realmente acontecendo, o prejuízo para Flávio Bolsonaro pode ser enorme, moldando a percepção pública semanas antes de uma eleição decisiva.
E ainda assim, até agora, nenhum parlamentar de direita bateu formalmente à porta do Supremo ou do Tribunal Superior Eleitoral para exigir explicações. Fica a pergunta que qualquer eleitor brasileiro, de qualquer lado do espectro político, deveria se fazer. Até que ponto confiamos em números que aparecem prontos na tela, sem sabermos como as perguntas foram feitas, para quem e em que contexto? Quantas vezes cada um de nós já mudou de opinião só porque uma pesquisa dizia que esse é o caminho que todo mundo está seguindo? Fechando esse quadro de tensão generalizada, o próprio governo Lula admite internamente enxergar algo que classifica como um jogo de cartas marcadas entre o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio e o senador Flávio Bolsonaro. Depois que Rubio atribuiu publicamente ao presidente do PT a responsabilidade pelo novo tarifaço contra produtos brasileiros, integrantes do Palácio do Planalto passaram a interpretar que a disputa comercial deixou de ser apenas econômica e migrou de vez para o terreno político. A avaliação interna é a de que a ala mais ideológica da administração de Trump estaria trabalhando em sintonia com aliados brasileiros de Flávio Bolsonaro para desgastar Lula, justamente às vésperas da eleição. Rubio foi direto. A culpa do tarifaço não é de Bolsonaro, é de Lula, por incompetência, por colocar o próprio ego acima de uma negociação de boa-fé. E essa frase, sozinha, já derrubou boa parte da narrativa que o governo tentava construir. No fim das contas, o que se desenha nessa mesma semana é um retrato completo de um poder que se sente cercado por todos os lados. Um ministro do Supremo respondendo perante um tribunal internacional, o filho do presidente correndo contra o tempo para arquivar uma investigação, o próprio presidente declarando guerra pública a Trump, um instituto de pesquisa sob suspeita de conexão com o crime organizado, e agora a desconfiança de que até potências estrangeiras estariam movendo peças para influenciar o resultado das urnas brasileiras. É muita coincidência para uma semana só, ou é o retrato exato de como o poder se comporta quando sente que pode escapar por entre os dedos?